No Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós encontramos aqui na Palavra do Senhor o evento que aconteceu durante o ministério de Cristo, que foi a transfiguração. Quando Jesus se apresentou a 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte, e apareceu junto de Cristo 2 personagens, Elias e Moisés. Elias, nós sabemos pelo registro da palavra de Deus que ele havia subido ao céu em vida, certo? Agora, no caso de Moisés, a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 34, traz o registro que Moisés morreu. Então não seria o espírito ou a alma de Moisés que apareceu ali juntamente com Cristo e Elias, lá no Monte da Transfiguração? Ocorre o seguinte, Luzilei, se nós utilizarmos esse texto de modo isolado, sem considerarmos o texto no contexto, até dá para se admitir essa ideia. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos vasto conhecimento e citações e referências que nos mostram que não podemos formar uma conclusão, uma ideia teológica apenas com um texto isolado, focando somente um texto. Por exemplo, no caso de Elias, como você mencionou, o texto bíblico relata que Elias foi transladado. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 11. Verso 11, ele foi transladado. Então, na realidade, ele, como Enoque, ele subiu ao céu sem ver a morte, sem conviver, sem passar pela morte, não conviver, mas passar pela morte. Então, aqui nós temos alguém que está nas mansões celestiais, em algum lugar que um dia saberemos, né? Em que lugar, se perto de Deus, se perto do trono, ou não importa. E com a graça de Deus estaremos lá também, né? Estaremos lá. É a nossa fé. Nossa fé e o nosso interesse também de manifestar essa fé também para todos os nossos amigos internautas. Agora perceba bem, como eu disse anteriormente, se isolarmos o texto, aí nós vamos acreditar de que ele morreu e seu espírito está ali conversando. Mas quando vamos ao livro de Judas, a epístola de Judas, no versículo 9, lá diz que houve uma contenda. E nessa contenda ocorre o quê? Poderia ler? Sim. Então, no livro de Judas, tem apenas um capítulo, no verso 9, lemos o seguinte: mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Então, há um outro texto bíblico que diz assim, que a morte reinou até Moisés. Então, se a morte reinou até Moisés, então houve uma ressurreição. Correto? E se houve a ressurreição, então é uma prova clara que o Moisés que é visto em Mateus 17, no Evangelho de Mateus, capítulo 17... Lá na Transfiguração? É o Moisés ressuscitado. Então, se ele foi ressuscitado, e se a morte reinou somente até Moisés, então nós temos aqui um homem ressuscitado e um homem transladado, conversando com Jesus e sendo visto por 3 discípulos. Ok? Há uma citação bíblica, os internautas podem encontrar, não é um texto difícil de achar. Já vamos localizar assim que... Se não me equivoco, o meu dispositivo terminar de carregar. É uma citação do apóstolo Paulo. Isso, se não me equivoco, em Romanos ou em Coríntios, alguma coisa assim. Romanos 5, verso 14. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler esse verso só para... Acompanhem conosco, internautas, veja que interessante. Abrindo a Bíblia, Romanos 5, verso 14. Lemos o seguinte: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeciam à ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Na minha tradução, ela não coloca assim como nós comumente vemos, mas na versão
Diz assim, olha, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Até Moisés. Sobre aqueles que, enfim. No texto grego você encontra a palavra Moisés. Uhum. Então, assim, o que nós entendemos é que se a morte reinou até Moisés, Moisés foi ressuscitado. É um raciocínio óbvio. E Satanás quis aproveitar-se da situação e impedir a possibilidade da ressurreição. É o que nós entendemos. E aí Moisés está ali ao lado de Jesus, juntamente com Elias, porque Moisés foi ressuscitado em algum momento e Elias foi transladado, ele foi ao céu vivo, né? Veja que interessante, nós temos a figura de Moisés no Pentateuco e nós temos nos livros históricos a figura de Davi. Uhum. E Davi, por exemplo, até hoje, até os dias de Pedro, quando Pedro pregou no Pentecostes, ele mencionou que Davi ainda estava em sua sepultura. Eu não estou usando livros poéticos, não estou usando uma alegoria, eu estou usando um texto categórico da Bíblia. Se não me engano, é 2,34 de... Isso. Só abrindo um parênteses aqui, o professor está frisando a questão de não trazer textos de livros poéticos para confirmar que não existe consciência após a morte. Porque muitos dizem, não, quando em Eclesiastes faz menção de que não existe consciência após a morte, é porque ali é uma linguagem poética e tal, e a linguagem poética é mais flexível. Mas, por isso, o professor está mencionando... Eu prefiro usar um texto dos evangelhos aqui. Que trazendo um texto dos evangelhos, daí não é uma linguagem poética, mas sim uma afirmação de fatos realmente existentes. Então, né? Eu não estou usando da liberdade poética, estou usando da relação textual mesmo. Então, Atos 2:34 diz assim, pois Davi não subiu ao céu. Bom, daí tem a sequência do texto, mas essa é a afirmação que... Então, se a visão da imortalidade contínua da alma, ela existe para os patriarcas, ou para uma pessoa tão querida de Deus, que foi Davi, né? Uhum. Então, é óbvio que Davi também deveria estar no céu. No entanto, de uma forma bem direta, objetiva... Pedro, num discurso para mais de 3 mil pessoas, deixou claro, mas Davi não subiu ao céu. Está também na sepultura aguardando a ressurreição, que já é um outro tema para um outro momento. Depois nós vamos falar um pouco sobre ressurreição. Não é o momento, né? É que vamos estudando, vai ficando, abrindo o assunto, a gente vai abrindo a Bíblia e vai saboreando mais coisas interessantes, né? Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.